Oi. Pai do Senhor, irmãos. Alguém está aí? Pai do Senhor, queridos. Glória a Deus. Quem está aí conosco? Vou aguardar um pouquinho aí, vocês entrarem, para poder a gente compartilhar aí uma palavra de Deus. Eu quero já aproveitar e a Isa entrou aí. Isa, Pai do Senhor, Isa. Deus abençoe. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Carlos, Carol, Pai do Senhor para vocês. Glória a Deus. Nós preparamos uma palavra especial, né? Na live passada nós falamos de uma família e hoje nós vamos comentar também, eu e a Zama, nós vamos comentar também sobre uma outra família, trazer um outro conteúdo bíblico para compartilhar com vocês, tá bom? Vai compartilhando aí para que as pessoas entrem na live conosco, ok? Glórias a Deus. Dá um joinha aí, você que, quando entrar, Pai do Senhor. Eu quero agradecer, fazer uns agradecimentos aqui àqueles irmãos que têm contribuído com as cestas básicas, tá bom? Mozarina, Pai do Senhor, Mozarina, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. Fique conosco aí até o final, tá bom? Nós vamos procurar fazer uma live mais curta. Eu tenho percebido que quando a gente demora mais, o conteúdo demora mais, e alguns irmãos acabam saindo da live. E sempre a conclusão é mais interessante, né, do que o início, né? Então é importante ficar até o final, porque a conclusão sempre é mais interessante, tá bom? O Rian, Pai do Senhor Rian, a Zeneide também, tá? E o Zezinho. Pai do Senhor Zezinho, Deus abençoe sua vida, fiquem conosco aí. Nós temos uma palavra de Deus. Pai do Senhor, Mozarina, Deus abençoe. A Zama, ela já está vindo, né, para poder... Mozarina está perguntando aí, a Zama já está vindo. Nós preparamos uma palavra, Sirlei, Pai do Senhor, Sirlei, Deus abençoe sua vida, Sirlei. O Leandro também, ao Lê, Deus abençoe, Lê, continue aí conosco. Nós preparamos uma palavra especial para você que está aí no isolamento, né? Você percebeu, o nosso tema é, depois do isolamento, quem será você? Ou como estará você? Ou quem será você? Né? Então, nosso tema é baseado nisso, né? Após o isolamento, o que será você? Ou quem será você? Ok? Glória a Deus. A Zama já está chegando. Eu quero agradecer mais uma vez. Oi, pessoal. Oi, Pai do Senhor. Pai do Senhor, gente. Gente, eu compartilhei o link para quem puder assistir também pelo YouTube, tá bom? Então, se for melhor para você, assistir pelo YouTube, ok? Fica à vontade, viu? Oi, Dinha. Dinha, minha irmãzinha. Tá lá no YouTube assistindo. Oi, oi, Deus te abençoe. Aê. Então, se você está chegando aí no YouTube também, pessoal, dá para vocês conversarem com a gente, tá bom? Bem legal, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui procurando meios para alcançar vidas, alcançar pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade, a nossa grande responsabilidade. Eita, meu marido, foi mexendo no direito. Vocês estão... Tá legal o áudio, gente? Áudio... Isso, dá uma... Dá um ok aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Alguém está falando aqui no YouTube. Pai do Senhor, pastor Luciano. Amém, Pai do Senhor. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Bom tê-los por aqui. E vamos à palavra de Deus, né? É o Glória que interessa, o resto não tem pressa.
Nós preparamos algo especial no livro de Gênesis. Eu vou dar um tempo na outra câmera. Nós preparamos, irmãos, algo aí especial para vocês, tá? E dá um play. Peraí, gente. Problemas Deixa eu dar um play técnicos. aqui. É que a gente está sem o sonoplasta, né? Então a gente tem que fazer tudo aqui. Tem câmera, tem celular, tudo colocado aqui para poder a gente... Tem que acender a luz, né? Uhum. Tudo colocado aqui estrategicamente para poder a gente conseguir transmitir para vocês aí, tá bom? É só mais um pouquinho, a gente só vai posicionar aqui, dar o play na outra câmera e falta a luz ainda. Ok? Dá uma olhadinha aqui. Tá legal aí, tá legal. Ok. Maiara, Pai do Senhor, Maiara. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Fique conosco aí até o final, tá bom? Lembrando, o final é sempre especial. E agora, como é que ficou a luz agora? Melhorou, gente? Melhorou a luz? A gente está aqui se virando nos 30 para... Agora a gente já pode dar... Glória a Deus pela vida de vocês. A Marlene Souza. Pai do Senhor, Marlene, Deus abençoe. Senhor. Vamos ao texto bíblico, como visualizamos? Sim. Vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 7, e o versículo 1. Eu vou ler apenas um versículo, né, para ganhar tempo, né, e eu vou trazer o lado teológico, tá? Contexto teológico, cuidando para que nós venhamos comentar biblicamente para vocês, tendo assim um grande respeito, uma grande reverência à palavra de Deus, porque todo ensinador da palavra de Deus, ele precisa ter ele tem uma grande responsabilidade sobre si, né, de ministrar a palavra de Deus como ela é. Então nós vamos falar acerca de um texto bíblico, eu vou ministrar juntamente com a Zama, eu vou cuidar para que teologicamente estejamos falando corretamente, e ela vai estar trazendo o lado psicológico, né? Falando como psicólogo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Pensa num cara incentivador, irmãos. É esse meu marido. Então, vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, veja bem, entra tu e toda a tua família na arca, porque eu tenho visto a tua sinceridade diante dessa geração. Quando Deus fala assim, diante desta geração, ou nesta geração, nós sabemos que Deus está fazendo referência a uma geração que havia sido condenada por Deus à destruição. Então, é dentro desse contexto que Deus está falando para Noé. Eu tenho visto a tua integridade dentro dessa geração. O texto dá uma ênfase, destacando Noé dentro desta geração. E aí, nós vamos falar sobre devoção, né? Devoção. Por exemplo, o que é devoção? É a expressão de adoração a Deus através da prática religiosa. Devoção é isso. É a expressão da adoração a Deus através da prática religiosa, ou o cumprimento da prática religiosa. Porque uma coisa é você dizer que é religioso, outra coisa é você mostrar, provar isso na prática, tá? E hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto cultural de que nós ouvimos a palavra, nós temos a palavra, nós ouvimos a palavra, somos exortados pela palavra. Eu quero que você entenda que nós vamos estudar uma família, um homem, Noé aqui em destaque, no texto, que ele não tinha escola teológica
não tinha os impulsos teológicos que nós temos hoje. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, diz assim: eu tenho visto a tua sinceridade no meio desta geração. Ok? É um primeiro ponto de contato para você entender, começar a entender comigo aí. Né, Zama? Vamos continuar aí, porque eu quero Quando eu falar mais falo para bastante, frente. ela reclama, entendeu? Eu quero falar mais para frente. Então, vamos lá. Estou analisando o tema. A devoção é o cumprimento da prática religiosa. Então, veja bem, a maioria das pessoas dizem que são religiosos, mas não praticam a religião. Ou a religiosidade é apenas da boca para fora. Se Noé fosse religioso apenas da boca para fora, Deus não teria dado testemunho dele. Agora, presta atenção, um ponto interessante é Deus dizer para Noé assim, ó, eu tenho visto, eu tenho olhado para ti constantemente. Né? Aí nós encontramos o contexto disso, é no Salmo 101, versículo 6, que a Bíblia diz assim, os meus olhos, o Senhor diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Ou seja, Deus revela, os textos revelam que Deus está nos contemplando, o tempo todo nos contemplando. Agora, raciocine comigo. Nós, né, eu e você, sabemos teologicamente que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que Deus está o tempo todo olhando para nós, contemplando-nos, ok? Só que você entenda uma coisa, Noé não tinha essa visão. Noé não tinha esse esclarecimento que nós temos hoje. E a Bíblia diz que mesmo Noé, sem todo esse esclarecimento, né? Porque quando você pensa comigo, quando você entende, quando você sabe que Deus está olhando para você o tempo todo, isso gera um temor, isso gera uma expectativa, isso gera um medo de fazer determinadas coisas. E nós precisamos disso. Nós, eu e você, nós precisamos disso para poder nos colocar, para poder nos posicionar. O que me impressiona aqui na devoção, na fé de Noé, né, é que ele, mesmo sem ter esse entendimento, mesmo sem entender essa teologia de que Deus está olhando para nós, Noé, sem ter nada desse conhecimento, mesmo assim, ainda assim, ele era um homem devoto, uma pessoa que a sua devoção era na prática. Ele realmente fazia isso transparecer na sua vida. E isso fica claro também quando a gente percebe a obediência dele, né? Em meio a toda aquela turbulência, em meio a pessoas rindo dele, em meio a situações críticas, ele acreditava que Deus, o Deus Criador, falava com ele e tinha dado uma ordem a ele, e, portanto, ele obedecia. Tão somente obedecia porque ele tinha a fé. Essa questão da devoção partia era além do culto, sim, além do culto em si, além do mostrar que sou, né? Era além de tudo isso, porque ele acreditava que Deus falava com ele, ele acreditava que o próprio Deus, o Criador, tinha lhe dado uma ordem, portanto, ele queria obedecer aquela ordem. Isso é lindo de ver, porque hoje, como meu esposo está falando, nós obedecemos porque a gente aprendeu, a gente entendeu, estudaram e viram que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como o meu esposo falou. A gente aprendeu, nossa geração já vem de aprendizado, né? Então a gente acaba repetindo isso. Mas Noé não, ele era sozinho ali. Né? Ele não teve um teólogo para sentar e ensinar, olha, Deus é esse, Deus faz assim, Deus quer... Não, ele foi... A geração era podre. Totalmente, totalmente. Tanto que só ele e a sua família foi salvo, 8 né? pessoas. Só ele e a sua família. Então, é incrível de ver a fé daquele homem. Gente, vocês podem comentar aí o que vocês acham também, tá bom? Enquanto a gente pensa aqui sobre Noé, pensa e fala aqui sobre ele, vocês podem também aí comentar como que está sendo para vocês aí esse período de
reflexão na vida de vocês. Né? A intenção dessa palavra hoje, desse argumento dentro desse contexto de devoção, é justamente porque nós estamos vivendo uma consequência hoje que, veja bem, mesmo sabendo que Deus está olhando para nós o tempo todo, tem muitas pessoas que se afastam, se desviam, repetem os erros de uma maneira desenfreada, porque a parte pior é essa, quando o ser humano pratica o erro, né? Mas ele não consegue se libertar daquilo, ele continua fazendo, continua praticando. Esse é o grau perigoso, né? Agora, veja bem, a devoção de Noé, a fé de Noé, a religiosidade de Noé, antes de entrar na arca, é essa que nós estamos analisando. Antes de Noé entrar na arca, nós observamos que Deus... Está muito bom o ângulo lá, tá? Antes de entrar na arca, nós observamos que Deus ele dá testemunho sobre a integridade de Noé, dá testemunho sobre a religiosidade de Noé. Então, antes de entrar na arca, nós observamos que a expressão da adoração de Noé era realmente na prática. Ele realmente praticava isso. Era algo que mexia com o coração de Deus. Olha que lindo, né, irmãos? Era algo que chamava a atenção daquele Deus soberano que estava, entre aspas, distante dele, porque ele não tinha essa certeza que nós temos de onipresença, né, do Senhor, mas ele conseguia, com seus atos, chamar a atenção de Deus. Chamar Deus para si. Quando a gente fala assim, eu preciso chamar a atenção de Deus, é isso, e não é só lá na igreja, né? Não é só lá no momento de culto. Ele era uma pessoa que fazia isso constantemente, ao ponto de Deus se agradar dele e querer salvar ele e a família dele. Observe que, fazendo uma análise na nossa vida hoje, né, nós somos uma geração bombardeada por teologia, por instrução bíblica, por incentivo bíblico, e ainda assim nós temos muita dificuldade em prestar um culto ao Senhor. A maioria das pessoas não sabe o que é prestar um culto ao Senhor, não sabe como se colocar diante de Deus para prestar um culto ao Senhor. E agora, nessa época de isolamento, né, que sai daquele ambiente de templo, de igreja, as pessoas não sabem como cultuar a Deus. E agora, o que eu vou fazer? Não tem uma igreja, não tem um lugar, como é que eu vou fazer? Não tem alguém para mandar levante a mão. Entendeu? Então, dê um glória aí. Né? Quem somos, né? Muitas pessoas ficam perdidas nesse ambiente, ficam totalmente perdidas. Por quê? Porque a adoração delas, o foco da adoração, ou o que é adoração para elas, é totalmente desfocado. Precisa de alguma coisa para poder estar empurrando. É incrível a fé de Noé, a devoção de Noé. É incrível, porque ele não tinha esse impulso exterior. Ele não tinha como é que eu posso dizer? Esse impulso de outras coisas externas que pudesse chamar a atenção para que ele fosse crente. Ele não tinha isso. Ele não tinha um pregador, por exemplo, para poder chamar, Noé, você tem que fazer isso. Não, ele era isso. Naturalmente, ele era. Tem alguém dizendo ali que a câmera está cortando o meu rosto. É isso mesmo, gente? Tá ruim aí para vocês? Mas deixa eu melhorar aqui, a sua aqui no Face. Entendi. Ok, melhorou? Para nós aqui está mostrando. Para a gente aqui está ótimo, mas vão falando aí, tá bom? Tá ok aí no Face? Então, veja bem, vamos ao segundo ponto aqui. Vamos ao segundo ponto aqui, ok? Vamos avançar um pouquinho, porque tem muita coisa. O final, o último ponto é o mais importante, eu acho, eu julgo, o mais importante, o último ponto, tá? Então, vamos para o segundo ponto. A devoção de Noé durante o dilúvio. Né? A devoção de Noé dentro da arca, melhor dizendo. Porque nós falamos até agora da fé de Noé, o comportamento dele, a religiosidade dele, antes de entrar na arca. Ok? Mas, ok, Noé entrou na arca. A Bíblia diz que Deus ordenou, né, que Noé entrasse na arca. Então, Noé agora está dentro da arca.
Noé tinha, diz o texto, Gênesis capítulo 8, versículo 13, Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca. E quando ele tinha 601 anos, e um mês e um dia, ele saiu da arca. Então, Noé ficou dentro da arca 1 ano, 1 mês e 1 dia. Então, veja bem, o confinamento de Noé, o isolamento de Noé durou 1 ano, 1 mês e 1 dia. Veja bem, ele e sua família. Por isso que nós escolhemos esse texto aqui para poder comentar com vocês, né? Nesse período de isolamento. Então, Deus determina que Noé entre na arca, ok? E aí, o que acontece dentro da arca? A Bíblia não revela. O que nós vamos fazer aqui é conjecturas, baseado em textos bíblicos e baseado em algumas expressões que a Bíblia nos faz entender. Entendeu? Então, a gente vai conjecturar para trazer à tona, dando continuidade, o contexto do assunto para vocês entenderem conosco aqui. Dentro da arca, a Bíblia não fala. A Bíblia não revela o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que Noé ficou 1 ano, 1 mês e 1 dia dentro da arca. Primeira coisa, eu vou conjecturar. Primeira coisa que nós podemos conjecturar é: Noé fez aniversário dentro da arca. A mulher de Noé fez aniversário também. Fácil não foi. Abre uma aspas aí, que ontem eu estava vendo uma estatística, gente, que durante o isolamento, o nível de divórcio aumentou. Vocês conseguem entender isso? O nível de divórcio tem aumentado durante o isolamento, num período que precisa de mais união, um momento que se precisa de mais estar junto, a convivência está tão difícil que tem aumentado o número de divórcio. Então, vamos imaginar que conviver lá dentro da arca 1 ano, 1 mês e 1 dia, fácil que não foi, né? Porque apesar de Noé estar ali com a família dele, que eram 8 pessoas ao todo, eram 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa. Então, eram 8 pessoas. Apesar de ter aquelas 8 pessoas ali dentro, compartilhando ali, tinha os animais, né? Então, observe que não foi fácil a convivência de Noé dentro naquele confinamento de 1 ano, 1 mês e 1 dia. Não foi fácil. Agora, veja bem, nós estamos fazendo a conjectura aqui. Nós estamos conjecturando, entendendo que Sem, Cã, Jafé fizeram aniversário, as noras dele, que a Bíblia não revela o nome das mulheres, né? Por conta de uma cultura rígida, por conta de uma geração que o marido era chamado de senhor. Aí, tá vendo? Me chamar de senhor. O marido era chamado de senhor. Eu sou da nova geração. Era reconhecido como senhor. Então, tinha toda aquela reverência na cultura, de modo que o nome das mulheres nem eram citados, entendeu? Então, mas nós podemos... a filha de, né? A Isso. irmã de... O nome das mulheres ele deixava de lado. Sim. Então, veja bem, algumas atitudes, após aquela família sair da arca, faz transparecer alguns problemas que ocorreram dentro da arca. Entendeu aí? Vou repetir. Quando a gente pega os textos bíblicos para analisar, veja bem, vamos analisar os textos de Gênesis 29, Gênesis 9, versículos 23 ao 27, Gênesis 9, versículo 23 ao 27, o texto narra que Noé, depois que plantou uma vinha, ele tomou bastante vinho, e ele estava dentro da tenda dele. O texto é muito claro, diz que Noé estava dentro da sua tenda. E ele bebeu, e ele estava nu. Só que, veja bem, nu na Bíblia não quer dizer nu totalmente, tá? Na Bíblia, sem camisa, só com a parte de baixo, é nu também, entendeu? Então, Noé podia estar ali só com um shortinho, um pano amarrado na parte de baixo, amarrado na parte de baixo. Cirola, eu posso não dizer, mas um pano. Quando nós encontramos na Bíblia, na época de Noé, um texto remoto, só de estar com a parte de cima descoberta, o peito para fora, exposto, isso é nu, entendeu? Então, veja bem, o texto revela, de Gênesis 9, que quando Noé bebe, e ele, na tenda dele,
ele estava nu dentro da sua tenda. Acho que ele deixou a cortina um pouco aberta, e a Bíblia diz que o filho dele mais novo, Cã, que já deveria ter mais ou menos aí, sei lá, seus 90 anos, 80 anos, porque a Bíblia diz que o mais velho, né? O mais velho, Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz que Sem já tinha 98 anos quando estava na arca, né? Então, não eram crianças. Sem já tinha 98 anos, que era o mais velho. Então, Cã, ele tinha pelo menos 80, 70 anos. Era o filho mais novo. E a Bíblia diz que quando Noé está lá dentro da sua própria tenda, bebeu e estava lá nu, lá, Cã olhou, viu o pai nu, ao invés dele fechar a tenda, esconder a nudez do pai, ele vai lá e chama os outros dois irmãos e chama para poder tirar sarro, mostrar a nudez do pai, expor a nudez do pai. Então, para a cultura da época, isso era uma coisa muito era inaceitável. Você pode ver que o texto diz que os dois irmãos de Cã, Sem e Jafé, eles pegaram uma capa e foram andando de costas, sem olhar para o pai nu, eles foram de costas e foram lá e colocaram a capa e tampou a nudez do pai com a capa que eles levaram andando de costas. Então, quando a gente percebe a cultura da época, né, os irmãos andando de costas e o outro querendo expor, então eu entendo, tá? Estou conjecturando, tá? Que Cã, o filho mais novo de Noé, ele deu muito trabalho para Noé dentro da arca naquele período de isolamento. Então, eu entendo aqui que o isolamento na família de Noé foi difícil. E tinha pelo menos um filho e uma nora que deram trabalho. Fato é que Cã, mais a esposa dele, que a Bíblia não cita o nome, geraram os canaãs, os cananeus. E os cananeus foram foram povos terríveis, né? Tão terríveis que observe que quando Deus, na liderança de Josué, quando entra na terra prometida, Deus fala assim: Josué, mata tudo, os cananeus, os fariseus, os gigaseus, os heveus, mata tudo, mulher, criança, até os animais, pode matar tudo. Então, Cã, ele gerou uma descendência de ímpios, né? Então, eu entendo aqui, conjecturando, que Cã, dentro da arca, no período do confinamento, deu muito trabalho para Noé e a sua esposa. E a família teve problemas ali, entendeu? Zama até quis defender algumas coisas aqui, né? Agora ela ficou quieta. Eu sou do contra. Mas ela quis defender a minha tese aqui. A gente pensa, né, gente? Quando a gente está nesse bate-papo assim, a gente acaba estudando melhor a palavra de Deus, né? A gente acaba entendendo melhor o que a Bíblia quis dizer naquele determinado versículo. Então, a gente fica cutucando assim, aí eu cutuco ele também aqui, para tentar entender como era, então, esse relacionamento de pai e filho, né? A gente pode não estar na Bíblia, mas a gente pode tentar entender que talvez não estava sendo um relacionamento agradável, não por conta, diferente da história de Ló, que nós trouxemos aqui na quarta-feira, né? Diferente daquele pai, o Ló, Noé fazia questão de ter uma comunhão com Deus, de ensinar aqueles filhos a serem obedientes ao Deus dos céus que ele ouvia, que ele temia, né? Então, assim, quando a gente vê esse filho agindo dessa forma, trazendo à tona algo que ia expor o pai dessa forma, você já imagina que, por não ser criança, por não ser adolescente, por não ser um jovem imaturo, era um homem já, então você já imagina que comunhão talvez não teria ali, né? Comunhão faltou, passou bem longe, né? O importante é que Noé, ele se destaca antes, durante e depois que sai da arca. O texto diz que, capítulo 8 de Gênesis, versículo 20 e 21, né? Olha só o que diz o texto logo que Noé sai da arca. Versículo 20 e 21.
E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, observe aqui, em destaque, Noé, ao sair do isolamento de um ano, um dia, ou um mês e um dia, ao sair daquele isolamento, ele continuou crente, ok? O texto é muito claro que o primeiro ato de Noé, quando ele saiu da arca, foi levantar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso fica muito claro para mim, né, que para Noé a prática da adoração dentro da arca ele fazia também. Ele ficou dentro da arca com o devocional ativo com a sua família. Tudo bem que Cã resolveu dar trabalho, mas Noé, ele continuou, eu penso, ele continuou fazendo os cultos lá dentro da arca, fazendo o seu devocional dentro da família, porque a atitude de que ele tem, de assim que sai da arca, ele logo levanta um altar e adora a Deus, isso fica muito claro que Noé, a fé de Noé permaneceu viva, a fé de Noé estava viva, e a fé de Noé se manteve viva durante o isolamento. É aí onde a gente quer chegar para vocês. Mesmo passando um ano, um mês e um dia de isolamento. E aí nós estávamos pensando, né? Ontem, nós recebemos um pedido de oração de um amigo, um conhecido, que está com síndrome do pânico por conta do isolamento. Olha como tem várias vertentes de que pode estar acontecendo dentro desse período, durante esse período. Então, olha a preocupação como é grande. Quando vocês vão lembrar conosco que foi o que a gente estava discutindo aqui hoje, conversando, no início do isolamento, quando o vírus chegou no Brasil, quem lembra que surgiu um clima de temor a Deus, surgiu um clima do povo olhar para Jesus, surgiu um clima de que a nação estava se levantando para guerrear, surgiu aquele clima de preocupação que Deus poderia estar dando algum recado. Vocês se lembram, irmãos? Fala aí com a gente, responde aí que a gente vai vendo as respostas de vocês aqui, tá bom? Então, assim, a gente viu tudo isso acontecer, os cristãos viram tudo isso acontecer, até pessoas que nunca pronunciavam o nome de Deus no Facebook, você viu uma postagem, você via algo lembrando de Deus, tudo no início, nas primeiras semanas do vírus aqui no país. Então, quando agora passou-se 20 dias aí, mais ou menos, você já percebe um esfriamento. Irmãos, que perigo de nós estarmos no momento difícil, abaixando a guarda. Que perigo de nós estarmos nos desligando do que realmente importa. Vocês observam que a Vanessa falou a verdade, e realmente, Vanessa, observa que hoje, nas redes sociais, o clima não é mais se preocupar com igrejas, com comunhão com Deus, o clima é política, o clima são as lives de mundanas, o clima tá mudando, o olhar das pessoas não está mais direcionado às coisas do céu, e se foi ou não um aviso de Deus, tem gente que não quer nem saber mais, tem gente que nem se preocupa mais em saber se foi, se está sendo, se já passou, se não acabou, e aí? Isso se chama baixar a guarda, isso se chama estar vulnerável. Oscilar a fé. E isso é um perigo muito grande, porque a gente vê pessoas que talvez seria arraigado, né? Vamos dizer assim, arrancado da raiz, desarraigado, né? Arrancado do mundo por conta desse choque, desse medo, agora já se soltaram de novo da presença de Deus, das coisas do alto. Então, a gente ficou preocupado, pensando, eu falei que eu ia falar no final, não falei? Gente, olha... Eu falei que eu ia falar no final. Veja bem, gente, a fé de Noé, durante o isolamento, se manteve viva. Após o isolamento, esteve viva.
Noé não oscilou a sua fé. Glória a Deus. Ele esteve atento. Glória a Deus. Quando Deus falou, Noé, é hora de sair da arca, ele não tentou sair da arca antes que Deus desse a ordem dele sair da arca, para ele sair da arca, né? A Bíblia diz que a arca repousou sobre o monte Ararat e as águas foram minguando, que aí foi onde foi passando todo esse tempo e Noé ficou dentro da arca ali, isolado. Ele não tentou sair. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, lá no início, Deus fechou a arca para o lado de fora. Mas a Bíblia não fala que Deus abriu a arca para Noé. Não. A Bíblia diz que Deus deu a ordem a Noé. Noé, sai da arca, tu e tua família. Glória a Deus. Ok? Amém? Então, Noé estava sensível à voz de Deus. Noé estava com a sua fé viva, ativa. Essa questão da sensibilidade à voz de Deus é uma coisa que deixa bem aparente o nível da nossa fé, o nível da nossa comunhão com Ele. Porque quando a gente se desliga, a gente para de ouvi-lo. Quando a gente se desliga, quando a gente baixa a guarda, como eu falei, a gente para de ouvir Deus, a gente para de prestar atenção nos sinais, já não importam mais, tudo bem, tá? É assim mesmo, é da natureza, é disso, é daquilo, você muda o foco, né? Então, a sensibilidade espiritual vem da comunhão com Deus, provém da comunhão com Deus, né? Pois é, então, esse último ponto aqui que nós achamos mais importante para comentar com vocês por conta da preocupação com o cenário como está hoje, né? Eu estava comentando com a minha esposa e na live passada eu até dei uma pincelada rápida, né? Porque, irmãos, era visível no início da pandemia a manifestação dos crentes, né, da igreja, aquela vontade, aquele desejo, né? Só que, peraí, nós ainda estamos em confinamento. Vamos fazer uma conjectura, nós ainda estamos dentro da arca. E aí, como é que está a nossa fé? Daqui a pouco a gente vai sair da arca. Aí eu quero saber o seguinte, você vai estar preparado para ir para a igreja e prestar um verdadeiro louvor a Deus, ou você vai entrar na igreja cheio de sentimento de remorso, com um fardo de pecado tão pesado que vai te impedir de você adorar a Deus, porque você não vai conseguir adorar o Senhor por conta da, como é que eu posso dizer? Por conta da dificuldade que você vai ter em aquela mente pesada, né? Aquele sentimento com aquela mente totalmente contaminada, porque você deixou passar o tempo, porque você vacilou durante o isolamento, você não se permitiu se reunir com a sua família e fazer um culto ao Senhor, em adorar a Deus, em fazer menção de Deus. Você deixou o período de isolamento, você se isolou com outras coisas, menos com Deus. Eu entendo que Noé não perdeu o foco dele, tempo nenhum, hora nenhuma. A Bíblia diz, a expressão do texto de Gênesis 8 e se lembrou Deus de Noé. Noé estava lá, Noé não esqueceu, Noé estava esperando, Noé estava Deus aguardando. Se lembrar. Olha que coisa. E um fato interessante também é que, durante esse processo, a gente conjecturou aqui que talvez, né, Cã não estivesse na mesma sintonia. Talvez ele não estivesse na mesma ligação espiritual. E isso não impediu Noé de ser o homem de fé, de ter o contato com Deus que sempre tinha. Olha que interessante. Né, talvez na tua casa, irmão, não está todo mundo na mesma comunhão. Talvez não está todo mundo querendo. Talvez não está todo mundo interessado em se sacrificar para o Senhor Jesus. Seja com louvor, seja com um momento de devoção, um momento de adoração, um momento de oração. Talvez na tua casa não esteja todo mundo no mesmo sentimento. Porém, isso não pode mudar quem você é com Deus. Muito pelo contrário, é a oportunidade de Deus te justificar, de você aparecer para que essas pessoas consigam ver o que Deus pode fazer através da sua fé. Olha que tremendo, porque todo aquele livramento, mesmo quando Deus conhecia o coração dele, seu pai conhecia, nós pais conhecemos os nossos filhos, né? Mesmo Deus conhecendo, Deus sabendo toda aquela situação, Deus
guardou, cercou por conta da fé de Noé, por conta da devoção de Noé. Tanto que ele é lembrado, Deus lembra dele, né? Então, o sacrifício dele chegou suave para o Senhor Jesus, chamou a atenção de Deus. Então, olha bem, aqui como faz diferença você buscar, independente de quem está ao teu lado. Olha como faz diferença. Eu nunca busquei tanto a Deus como agora. Glória a Deus, Vanessa. Esse é o momento que Deus te chamou, Deus te atraiu nesse momento. Eu acredito que a Vanessa deve estar passando por algumas dificuldades para viver essa dimensão espiritual. Sim. Noé também viveu. Nós trazemos aqui a situação, dando ênfase em Cã, que tudo transparece que ele deu trabalho. Noé teve problemas para poder adorar, para poder se colocar na presença de Deus e adorar. E hoje, com certeza, tem muitas pessoas que não têm esse momento com todos ali reunidos. De repente, sobra só você para entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o joelho e adorar o Senhor e buscar a Deus e cantar sozinho, orar sozinho, buscar a Deus sozinho. Tem muitas pessoas que estão vivendo no isolamento sufocados assim, entendeu? Glória a Deus por sua família, você que pode se reunir com toda a família, como eu e minha família. Glória a Deus, podemos nos reunir, debater sobre a Bíblia, conversar discutir, e adorar a Deus. Mas tem famílias que não podem fazer isso, tem pessoas que estão sozinhas, né? O pai não crê, a mãe também não, o filho não, enfim, tem uma dificuldade. Eu quero que você entenda que Noé, mesmo tendo a dificuldade, que é o que a gente quer dar ênfase aqui, a fé dele se manteve viva no isolamento. A fé dele se manteve ativa e se manteve viva. Ele continuou sendo um homem de Deus, ele continuou adorando ao Senhor, ele continuou fazendo os sacrifícios, né? A expressão da sua adoração a Deus, do seu sacrifício, era patente na vida de Noé. E por isso ele se manteve sensível à voz do Senhor Jesus. Ok? É interessante a gente parar para analisar. Eu não consegui ler o que a Vanessa falou. A Vanessa falou que ela é uma dessas, isolada. Mas Deus está contigo, Vanessa. E Deus contempla o nosso sacrifício. Deus contempla. Quando você abre mão de qualquer outra coisa para estar com Deus, de qualquer outra coisa para louvar a Deus, tudo isso é medido assim, bonitinho, porque Deus não deixa passar nada, Deus não é injusto. Então, tudo isso é colhido pelo Senhor e Ele recompensa. Glórias a Deus. É o que nós estamos esperando, irmão. Veja bem, nós estamos trabalhando, né, e glória a Deus, nós temos esse meio de poder nos comunicar, né, que isso também é comunhão, porque o Espírito Santo ele vai testificar no teu espírito, no nosso espírito, no espírito de cada um acerca dessa comunhão. Então, a nossa intenção de poder compartilhar essa comunhão com vocês, a palavra de Deus que é viva, poderosa, eficaz, é para que venhamos, dentro desse enredo, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para que quando a gente sair desse confinamento, né, desse isolamento, eu e você possamos sair com a fé ativa, uma fé viva. E quando nós voltarmos ao contexto de templo, de igreja, eu e você não venhamos fazer como os judeus quando voltaram para Jerusalém, né? A Bíblia diz que quando os judeus voltaram para Jerusalém, aqueles que já eram bem velhinhos, né? 70 anos de cativeiro, aí eles voltaram para Jerusalém, e aí o salmista diz assim que eles caíam de joelhos com a cara no chão, beijando o solo de Jerusalém, chorando, pedindo a Deus, se arrependendo pelo tempo que foi perdido lá no cativeiro, porque agora eles não tinham mais força para poder fazer e não tinha mais como voltar atrás para fazer. Eles perderam o tempo, mas estavam ali pedindo a misericórdia e a graça de Deus por ter retornado. Então, eu espero em Deus que eu e você que nos ouve, eu espero em Deus que nós, irmãos, nós não venhamos cair nesse laço, mas quando nós tivermos a oportunidade diante de Deus de poder nos reunir em um templo, em um local físico, nós continuemos
crentes, devotos. Eu né? acho que mais crentes, mais, muito mais. E olha que nós nem experimentamos como aqueles países que são proibidos de adorarem a Deus. Glórias a Deus, nós somos isentos disso, nós não passamos por isso. Então, eu acredito que Deus deu uma sacudida aí para que possamos mesmo realmente passarmos a valorizar os momentos de culto, os momentos de adoração, quando nos reunirmos na casa do Senhor. E realmente valorizar isso, irmãos. O Amós está dizendo ali, eu e a minha casa estamos louvando ao Senhor, buscando ao Senhor. Glória Amém. a Deus, glória a Deus pela vida de cada um de Deus, vocês. Amós, a Sâmia, boa noite, casal. Saudade, Sâmia. Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, Sâmia. Irmãos, é muito gostoso o fato de nós termos essa comunhão, essa oportunidade de falar de Deus, de falar do Senhor Jesus. Né? Muitos estão agora sentados ouvindo outras coisas, vendo outras coisas. Nós estamos aqui fazendo menção do nome do Senhor Jesus. Você duvida que você vai ser abençoado? Você se sacrificou com a gente aqui, olha, cerca de 50 minutos mais ou menos. Você se sacrificou para estar aí ouvindo a palavra de Deus, um parecer nosso da palavra do Senhor Jesus. Então, com certeza, as bênçãos do Senhor virão por conta do teu sacrifício. Então, você vai pondo... Já nós vamos orar por você, vamos estar orando, então, sim. Não saia daí, nós já estamos encerrando. Você vai pondo na balança, assim, olha, a importância para Deus é válido, irmão. Para Deus, o nosso sacrifício vale a pena. Se é de coração, se é sincero, vale a pena. Vale a pena a gente se doar para o Senhor Jesus, vale a pena a gente se interessar por Ele, vale a pena a gente buscá-lo, vale a pena a gente se conectar com as coisas do céu. A recompensa vem do céu. Quando vem do céu, irmãos, sai de baixo, que não tem para ninguém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, é muito bom falar de Deus, é muito bom. Queridos, é muito bom estar com vocês esses momentos, tá? Esses minutos. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar por vocês. Do YouTube aqui, ó, abençoar a casa de vocês. Pastores, Deus abençoe muito. Também do YouTube, Deus abençoe vocês, Deus cada abençoe. Um do YouTube. Que a mão do Senhor continue sobre a vida de vocês. Eu quero agradecê-los pelas doações das cestas. Nós já podemos ajudar mais de 10 famílias esse mês. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Glória a Deus. E eu quero insistir, né? O momento é tão difícil e eu quero insistir. Se alguém tiver condição, faça com que essas cestas básicas cheguem até nós. Nós estaremos conduzindo as famílias que estão precisando, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Sérgio, a Eliane, estão tudo ali conectados. Esqueci o nome agora. O Sérgio, a Vitória, o João Pedro, Sérgio, Eliane, Vitória, João Pedro e a Maria. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus estão aí junto conosco. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Betânia, Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor. Se coloque em oração junto conosco, tá bom? Se curve perante Deus, se você puder aí. Nós vamos orar e nessa oração nós vamos pedir em favor do nosso país, em favor da igreja, em favor das famílias, em favor das pessoas que estão vivendo num pavor, com síndrome de pânico, com outras coisas psicossomáticas, né? Vamos pedir para que Deus entre com providência e guarde as nossas vidas de todo mal. Amém? Oremos, querido Deus, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, glorificamos ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia. Pai, te pedimos em favor das famílias. Te pedimos, Deus, que a Tua graça, Senhor, a Tua graça possa alcançar cada família. A Tua misericórdia, Deus, a Tua misericórdia, Senhor, se achegue a cada um.
Pai, em nome de Jesus, visita aquelas pessoas que estão isoladas, Pai, estão sozinhas, estão sem o apoio, meu Pai, das famílias, para poder te adorar, para poder cultuar a Ti. Tem misericórdia, Deus, fortalece a cada um dos Teus filhos, Pai, onde quer que estejam, nesses tempos de isolamento que nós estamos vivendo. Estenda a Tua mão. Renova, Senhor, as forças de cada um. Renova, Deus, as forças. Levanta, Deus, aquele que está desanimado. Levanta aquele, Senhor, que está caído. Deus eterno, tem misericórdia. Restaura, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos em todo o mundo. Manifesta a tua graça, Deus, sobre a vida de cada um. Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Nos dê saúde, nos guarda diante da tua presença. Abençoa as nossas vidas, Espírito Santo. Teu nome seja glorificado. Entra nos lares. Visita cada um que neste momento está conosco aqui nesta live. Abençoa a vida de cada um. Abençoa a família de cada um, em nome de Jesus. Abençoa cada um que for alcançado, Senhor, por esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Entra com providência, Deus, concedendo força, concedendo graça, concedendo renovo do Senhor. Pai, nós abençoamos a vida de cada um, em nome de Jesus, como ministros do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os lares. Ministramos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos. Espírito Santo, visita restaurando. Visita, Deus, quebrando os laços. Visita, Deus, destruindo toda a contenda. Visita, Deus, desfazendo todo o mal. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos. Abençoa a união, Senhor, conjugal. Em nome de Jesus, desfaz todo o laço do inimigo. Pai, nós oramos a Ti, pedimos, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, meu Pai, dar vida, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, abençoa o nosso país, abençoa, Deus, o Brasil, abençoa Campinas, Pai, em nome de Jesus, abençoa os governantes, abençoa, Deus querido, todos os governantes, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, entra com providência, Pai, destrói as forças malignas contra o nosso país, contra a nossa cidade, contra a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês que estiveram conosco até agora, tá? Aleluia. Deus abençoe, compartilhe o vídeo. Beijo, depois eu vou editar e vou colocar no YouTube. A Zama já está conectada no YouTube, tá? Mas eu vou editar depois e colocar no YouTube, aí vocês compartilhem, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom estar com vocês, tá bom? Domingo nós temos um compromisso com vocês. Estaremos aqui com o nosso às 21 horas, estaremos ministrando a palavra de Deus para vocês, tá bom? Então, nós aguardamos vocês no próximo sábado. Fiquem na paz do Senhor. E o pessoal ainda fala que mulheres é que fala mais, né, gente? Vocês perceberam? Eu vou desligar, porque ela está falando de mim. Vocês perceberam? Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Paz, Senhor. Deixa eu desligar aqui. Deus abençoe, pessoal do YouTube. Obrigado pelo apoio. Deus abençoe, pessoal do YouTube. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tá, domingo estaremos aqui. Domingo estaremos de volta. Deus abençoe vocês. Beijo. Fiquem na paz. Tem mais vídeos aqui no canal, hein? Aproveita aí, quem não viu ainda, já dá uma olhadinha, compartilha, tá bom? Visita o meu canal também, quem não conhece. Sim, Pastor Luciano Monteiro. Pastor Luciano Monteiro. Deus abençoe. Até mais, Dinha. Deus abençoe.